vamos ler com atenção a palavra do Senhor, conforme ela está registrada ali na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, dos versículos 2 até o final. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, estamos diante da Tua palavra, Pai, e nesse momento eu suplico pelo Teu Espírito, de tal maneira que nós venhamos a aprender diretamente de Ti. Senhor, eu rogo que a minha exposição seja somente aquela que o Senhor quer que eu faça. E que os nossos corações todos estejam preparados para a semente como um solo fértil, para que ela brote em abundância. É no nome, por amor de Cristo, que eu oro. Amém. Bem, irmãos, depois de uma carta curta, 4 capítulos só, né? Na verdade, se a gente for pensar assim, 3,5, ou 3, porque praticamente todo o capítulo 4, Paulo está se despedindo, né? E enquanto eu meditava sobre esse texto, eu lembrei de uma coisa, né? Os irmãos sabem que nós não somos naturais de Brasília. A gente mudou para Brasília em 97. E de vez em quando a gente voltava para Ribeirão Preto, porque minha mãe e minha irmã moravam lá. E a gente acabava indo para visitá-la e visitá-las. Meu pai também morava e mora em São José do Rio Preto, que não é tão longe. Quando a gente ia lá, todo mundo se reunia ali em Ribeirão Preto, não é? Mas eu lembro da seguinte cena. Uma das últimas vezes que nós tivemos lá,
ficamos ali hospedados no apartamento da minha mãe. Era um apartamento de um dormitório, sala e cozinha conjugada, porém era um apartamento confortável. E acomodava todos nós lá. E tinha um pátio de estacionamento amplo ali, que a gente podia guardar o nosso carro também. Aí, logo cedo, a gente levantou e começou a acomodar a bagagem. Naquela época, a gente estava meio que de mudança, então a gente levava muita coisa. E o carro vinha carregado. E a gente foi colocando tudo ali, aquela emoção da despedida, e a gente ali, as crianças ainda eram pequenos. O Luiz devia ter 8 anos, a Paula 10. E a minha mãe tinha muito apego com o Luiz, muito, né? E tudo dentro do carro, as portas abertas, agora era a nossa vez. Entramos, fechamos as portas, fazendo tchau e já saindo pelo portão, eu ouvi minha mãe: vai com cuidado, não corre, me avisa quando chegar, volta logo, Deus acompanhe. Foram as últimas palavras dela ali naquele momento, né? E últimas palavras são frequentes em nossa vida. Paulo aqui está dirigindo as suas últimas palavras à igreja de Colossos. Não sei se definitivamente, mas pelo menos nessa oportunidade. Tá certo? E vamos ver o seguinte, irmãos. Nessas palavras de despedida, Paulo toca em 6 assuntos que eu hoje vou ter o desafio de passar, mesmo que brevemente. Mas eu tenho certeza que os irmãos vão lembrar, porque não há nada de novo. Paulo já tratou de tudo isso. Tá? Mas em primeiro lugar, olha, vejam bem, ele nos exorta a nos dedicarmos mais à oração. Perseverai na oração. Para quê? Para que a gente seja fortalecido e tenha coragem de agora, no segundo ponto, pregar a palavra do Senhor. Está aqui por ele mesmo, no versículos 3 e 4, e agora por nós, no versículo 5. Dá uma olhada aí, portai-vos com sabedoria. Para quê? Para aproveitar as oportunidades de pregar o Evangelho, de tal maneira que essas palavras sejam agradáveis a quem ouça. E para isso, nós precisamos do poder e da unção do Espírito Santo de Deus. Não somos capazes de fazer por nós mesmos. Mas ele ensina outra coisa. Ele ensina que o amor cristão é tão intenso e que a gente ama a igreja toda, a gente tem irmãos espalhados pelo mundo inteiro, de tal maneira que os irmãos zelam por nós e nós zelamos por os irmãos. E ele diz então que a gente deve dar notícias aos irmãos e familiares. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, vos informará. Ele e Onésimo. Ele também nos lembra que nós temos que abençoar aqueles pelos quais temos apreço. É por isso que ele faz aquela longa saudação. Está registrada aqui a maior parte desse texto. Tem o verbo saudar, saúda-vos. E no final, no último verso, saudação de próprio punho, Paulo. Mas também nos mostra aqui o seguinte, nós vamos ver isso aqui entre os versículos 11 e 16. Paulo, ele nos ensina a desenvolver um sentimento de gratidão pelos amigos fiéis.
E, finalmente, ele nos exorta a incentivar as pessoas que amamos, para que eles não desanimem. Ou, quando eles estão desanimados, para que eles tenham esperança no Senhor e sejam reavivados. É muito interessante. Mas antes de prosseguir, eu queria fazer uma rapidíssima revisão do que nós vimos até aqui. Bem, se os irmãos quiserem acompanhar, já que a carta é curtinha, dá para fazer. Vai lá no capítulo 1. Paulo inicia com uma saudação, em nome dele e em nome de Timóteo. Em seguida, ele diz que ele ora em gratidão a Deus por causa das boas notícias que ele teve a respeito da igreja dos irmãos colossenses, porque eles amam a Cristo, eles amam-se uns aos outros, os irmãos, porque eles amam toda a igreja do Senhor. Mais adiante, ainda no capítulo 1, Paulo ora para que eles aprendam cada vez mais de Cristo e que perseverem na fé. Depois, ele ora por si mesmo, começa a falar a respeito da grandeza da pessoa de Cristo ali para o final do capítulo 1, e no capítulo 2 ele apresenta o cabeça da igreja. Mas ele apresenta o cabeça da igreja de uma forma tremenda. Ele é o grande Criador e Senhor do universo, e além disso, o cabeça da igreja. De tal maneira que os irmãos colossenses e nós tenhamos certeza de que o cabeça da igreja é a maior autoridade do universo. E ele vai apresentando Cristo nessa glória formidável. Aí ele termina o capítulo 2, já na transição do capítulo 2 para o capítulo 3, ele fala: olha, e vocês, irmãos, vocês foram unidos com esse Cristo. E a união com Cristo tem benefícios. Qual é o primeiro benefício? Agora vocês são adotados por Deus. Vocês agora são considerados santos, inculpáveis e irrepreensíveis em Cristo. E ele diz: então, agora é hora de tirar a roupa suja de velho homem e colocar a roupa limpa confeccionada pelo Espírito Santo, de tal maneira que agora os relacionamentos entre irmãos sejam revestidos de santidade. Agora a gente aprende a apoiar uns aos outros, a tolerar uns aos outros. Isso no capítulo 3, na primeira metade. Agora a gente nos instrui e nos exorta mutuamente, sempre com alegria no coração, dando graças, de tal maneira que tudo que a gente fizer, a gente faz para a honra e glória do Senhor. Versículo 17 do capítulo 3. Em seguida, ele fala: puxa, mas agora ele vem ensinar também os irmãos que essa transformação que foi produzida pela união com Cristo, ela sai das fronteiras da igreja e entra na vida do ser transformado, do crente, de tal maneira que agora a família é transformada. As mulheres tornam-se submissas em amor aos seus maridos. Os maridos amam suas esposas a ponto de dar a vida por elas. Eu estou fazendo uma junção aqui com Efésios, que trata do mesmo tema. Os filhos são obedientes aos pais. Os pais não provocam os filhos. Não bastasse isso, ele sai para a esfera. A gente tem que fazer uma pequena digressão aqui. Ele está falando aqui de senhor e escravo. Isso acontecia também no âmbito familiar, viu, irmãos? Haviam famílias que tinham escravos. Filemão, por exemplo, era senhor de Onésimo.
Então agora ele fala que o escravo tem que obedecer ao seu senhor como se ele estivesse obedecendo o próprio Cristo. E ao Senhor, ele fala, olha, lembre-se que você tem Senhor. Você tem Senhor, o próprio Cristo. E aí, para encerrar, ele faz essa rápida revisão do texto. Tá certo? Então, irmãos, vamos dar um pouquinho de atenção para cada uma dessas partes que Paulo chama a atenção nesse texto. Primeiro, a dedicação zelosa e atenta à oração. Presta atenção na linguagem de Paulo aqui. Perseverai na oração, fazendo o quê? Vigiando. E logo em seguida ele usa um outro verbo, suplicai. Bem, qual é a principal característica que chama a atenção da pessoa que faz uma súplica? Seja a Deus, seja a quem for. É a humildade, né, irmãos? A pessoa que está suplicando, ela precisa desesperadamente daquilo que ela pede. E ela faz isso com humildade. Então, essa perseverança na oração é a perseverança de quem suplica. Humildemente. Agora nós vamos para o outro verbo. Mas por que ele fala vigiando com ações de graças? Vigiar o que é? Estar atento, estar preparado. Mas estar atento, estar preparado com gratidão no coração. Para quê? Irmãos, veja que é uma linguagem meio militarizada o vigiar. Porque a gente já lembra de uma sentinela. A sentinela fica olhando o quê? Vamos pensar no ambiente militar. O que fica vigiando a sentinela? Perigos. Paulo aqui está dizendo que nós devemos vigiar em oração porque nós corremos perigo nas batalhas espirituais às quais estamos sujeitos. Ele vai desenvolver esse tema lá em Efésios 6, 10 e seguintes. Está vendo como começa a ter bastante correspondência? Por isso esse meu humilde desejo de estudar Efésios. Tá certo? Mas quando ele diz que a gente deve suplicar e perseverar na oração e vigiando, ele está sugerindo que a gente faça isso implorando a capacitação do Espírito. Eu posso dizer isso por quê? Porque no contexto da carta anteriormente, ele deixou isso bem claro, que é o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que nos capacita a estarmos firmes diante das batalhas espirituais, diante do inimigo. Lá em Efésios ele vai falar que eu devo vestir a armadura de Deus para poder permanecer firme no dia mau. Ah, irmãos, o dia mau chega. E chega sobre a igreja. A Igreja Presbiteriana Redenção está recebendo a visita do reverendo Ronaldo Lidório numa conferência missionária, e o reverendo Lidório tem trazido para nós algumas histórias que ele viveu pessoalmente, algumas outras histórias que são inerentes ao movimento missionário. E hoje de manhã ele chamou a atenção pelo seguinte: primeira coisa que aconteceu com a igreja depois do dia de Pentecostes, passados aqueles poucos dias de, vamos dizer assim, grande alegria por causa da quantidade de irmãos que se converteram a Cristo. A partir do capítulo 8, Atos registram a feroz perseguição contra a igreja. Estevão foi apedrejado, né? Eles eram amargurados de corpo, alma e mente, de tal maneira que uma boa parte acabou
se dispersando para a Judéia, Samaria e para os confins da terra, cumprindo aquela determinação que Jesus mesmo tinha dado ali em Atos 1. Tá certo? Mas então, Paulo aqui argumenta que nós devemos orar para fortalecer o nosso espírito. Veja, que o Senhor é tão bondoso que na sua misericórdia Ele nos deu meios de graça. E quais são os meios de graça? A palavra, a igreja, os sacramentos e a oração. Por meio de todas essas 4 coisas que eu acabei de citar, a graça do Senhor nos flui para nós. Bem, a igreja é uma coisa comum. Nós estamos na igreja aqui regularmente e vamos todos à igreja. Eventualmente podemos faltar uma vez ou outra. Então temos comunhão com os irmãos. Temos, pelo menos no culto público, estamos em comunhão com Deus. Participamos regularmente dos sacramentos. Hoje, a ceia. Os irmãos que estão aqui, vários já foram batizados. Eu assisti o batismo e a profissão de fé de alguns de vocês. Tá certo? Porém, que crente não se sente muito incomodado quando compara a sua vida de oração com a vida de oração de Jesus? A gente não precisa fazer muito esforço. Os 4 evangelhos nos informam que Jesus orava com frequência. Nos seus 40 dias no deserto, o que ele fez? Orou. Se retirava para orar. Às vezes, em montes, em lugares ermos, no meio do mar da Galileia. Tá certo? E a gente? A gente às vezes ora uma oraçãozinha assim de 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos demorou. Tá certo? Então, e Paulo aqui é interessante porque Paulo chama tanto atenção para a oração. Olha, veja que coisa legal. Ele começa a carta com oração, termina a carta com oração. Isso dá a importância desse tipo de coisa. Eu entendo que Paulo aqui dá tanto valor à oração que parece que ele sugere que é talvez o meio de graça mais importante. Não é para menos. O autor aos Hebreus não precisa abrir lá não. Eu leio aqui rapidamente para vocês. Tendo, pois, irmãos, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, vou pular um versículo, aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ele está falando da oração. Antes, eu precisava do sacerdote para interceder por mim junto a Deus. Do bode expiatório. Agora não. Depois que o véu foi rasgado na morte e ressurreição de Cristo, eu posso entrar no Santo dos Santos. Não fisicamente, mas a minha oração pode ser dirigida a Deus. Eu abro minha alma a Deus. E Deus fala comigo. Não é à toa que esse é um importante meio de graça. Veja que a gente sabe disso, né? Na oração dominical, o próprio Jesus nos ensinou a orar. Mas veja, irmãos, quando a gente começa a falar em oração, eu gostaria de terminar essa parte aqui a respeito da oração com uma letra de uma música que todos gostam. Chama Falar com Deus. Do Novo Tom. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador.
Eu estou cantando a segunda estrofe. Sentir que os céus estão abertos. A cortina foi rasgada. E ouvir a voz do Salvador. É nesse momento da oração, principalmente, que Deus nos ouve e nos fala ao coração. Às vezes, na hora, a gente não escuta. Mas depois, o Espírito vai nos mostrando que Ele nos falou ali. Eu já vivi essa experiência algumas vezes. E tenho certeza que os irmãos também viveram. Então, irmãos, nada da gente ficar se sentindo humilhado quando compara a nossa vida de oração com a oração de Jesus. Nós nunca vamos ser iguais a Ele, porque Ele é o Senhor do universo. Mas nós podemos perseguir esse objetivo de nos aproximar dEle. Então, antes de ficar lamentando porque eu oro pouco, vamos orar mais. É simples assim. São muitos os benefícios. Aí, nós partimos para o versículo 5 e 6. Aí nós vamos ter coragem de pregar o Evangelho. De forma sábia e audaciosa. Ora, veja bem, Atos 2. Jesus tinha morrido, ressuscitado, tinha se encontrado com os discípulos e tinha ido embora, no versículo 1, no capítulo 1. Mas recomendou que os irmãos ficassem reunidos até que ele enviasse o Espírito Santo. Aqueles 120 irmãos viviam escondidos em oração. Escondidos, irmãos. Eles tinham medo. Aí, no dia de Pentecoste, o Espírito Santo desceu. E o que fez com esses irmãos? Deu coragem, audácia, atrevimento. Pedro, que tinha negado Cristo por medo, 3 vezes, desenvolveu uma coragem tamanha que ele tomou a palavra e fez um sermão tão ungido pelo Senhor que ao final 3.000 pessoas se converteram a Jesus. Acabou o medo, acabou a vergonha, acabou a timidez. Claro, depois sofreram consequências por causa disso, mas a timidez nunca mais voltou. A coragem sempre esteve presente. Eu sei que muitas vezes a gente tem timidez para falar do Evangelho com quem a gente não conhece. Eu sei disso. É difícil mesmo. A gente precisa fazer um esforço intencional para isso. Porque a gente pode ser rejeitado. A gente pode ser humilhado. Mas, quando o Espírito Santo nos encoraja, nada disso nos impede. Nada disso. Durante algum tempo, eu ficava pensando, meu Deus, por que eu não tenho coragem de falar sobre o Evangelho? Aí, ficava pensando nisso. Me intimidava. Nessa época, eu trabalhava e liderava um grupo grande. E o projeto estava começando, então era muito comum que nesse nosso grupo se juntassem pessoas semanalmente. E eu tinha um colega, que era um auxiliar meu ali naquela ocasião, uma pessoa bem humilde e simples. E aquele rapaz me admirava, crente. Eu recebia um colega novo que ia começar na nossa equipe naquele dia, ninguém conhecia. Eu o apresentava para todo o grupo, era um grupo numeroso, às vezes eu até
demorava um dia todo para apresentá-lo para todo mundo. Mas, assim que terminava a apresentação, acontecia uma coisa que me deixava perplexo. O Denis, tão logo podia, convidava essa pessoa para ler um trecho da Bíblia com ele. E eles iam. Era uma leitura breve, ele fazia uma evangelização relâmpago, mas Flávio não falhava uma. Eu olhava para aquele moço e falava: Senhor, o que o Denis tem que eu não tenho? Aí eu cheguei à conclusão, era coragem. Coragem. E eu comecei a orar a Deus para me dar coragem. Irmãos, eu só estou aqui hoje porque Deus me dá coragem. Eu senão não viria. E eu orei muito ao Senhor. Orei muito. Conversei com o reverendo Adail várias vezes sobre isso. E orando. Um dia viajava muito. Fazia reuniões aqui, ali, acolá. E um dia nós tínhamos uma reunião no Rio de Janeiro. Uma reunião devia ter umas 30 pessoas, 40. E estávamos lá reunidos no lugar, de repente o coordenador da reunião teve um problema para chegar no Rio de Janeiro e atrasou 2 horas. Aí, tinha gente do Brasil inteiro ali. Bom, vamos esperar, né? Vamos esperar. Tá bom. Vamos esperar. E conversa daqui, conversa dali. Agarramos tudo na conversa. E eu também. Eu agarrei na conversa. Lá pelas tantas, eu percebi que eu estava pregando o Evangelho. Sem perceber. E estava todo mundo me ouvindo. Na hora que eu me dei conta, eu levei um susto, me deu aquele negócio de... Mas eu já tinha começado, já estava no meio. Aí, fui em frente. Né? De lá para cá, irmãos, Deus tem me fortalecido para isso. Né? E eu tenho certeza que os irmãos aqui também podem viver coisa parecida. Né? Hoje, eu vou falar de algumas experiências. Né? Aí... Paulo continua, e ele fala agora que Tíquico e Onésimo vão levar notícias dele para a igreja de Colossos, está aqui no versículo 7 até o 9, porque ele sabe que a igreja de Colossos estava preocupada com ele, porque Epáfras tinha dito, ora, a igreja de Colossos mandou o seu pastor visitar Paulo para saber como ele estava, Epáfras. Então, Paulo se sentiu agora na obrigação de informá-los como ele vivia. Por isso que ele diz, de tudo vos informará no final do versículo 7. E no finalzinho do versículo 9, eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Irmãos, nós nos chamamos de irmãos porque somos irmãos de Cristo, cada um de nós. E ali, na oração sacerdotal, em João 17, entre as várias petições que Jesus faz, ele pede que nós sejamos um com ele, como ele é um com o Pai. Mas um entre nós, de tal maneira que sejamos um só corpo, com Deus, Jesus e a igreja. Isso, irmãos, é o amor cristão, é o amor que nos une. Veja como a gente se emociona ou se constrange com notícias sobre perseguição de irmãos, com notícias sobre a doença de algum irmão que a gente nem conhece. Como a gente ora por alguém que a gente nunca viu. Não é assim? É porque a gente ama. E Paulo amava os irmãos. E por isso
Ele mandava notícias. E nos ensina a mandar notícias àqueles que nos amam. Eu vou contar um outro caso rápido aqui. Tem um casal de irmãos e amigos muito, muito amados que a igreja conhece. E um dia eles nos convidaram para participar de um congresso daquela editora Os Puritanos, lá em Maragogi. E eles seguiram na frente, chegaram 1 ou 2 dias antes, e eu ainda trabalhava, nós só pudemos ir no dia que dava para viajar. Muito bem. As estradas eram péssimas. Nós não sabíamos onde era. A gente tinha que ir tateando. Eles também não. Se perderam, demoraram para chegar, mas nós, até aí a gente não sabia. Bom, 2 dias depois, quando nós fomos, aconteceu exatamente a mesma coisa. Nos perdemos, eu acabei caindo num buraco e a roda ficou meio comprometida, era de noite e a gente preocupados, como que nós vamos fazer para avisar os irmãos? Eles estão preocupados porque eles esperavam a gente para a hora do almoço e já é noite, né? Não tinha sinal de celular, enfim, tá? Como que a gente vai fazer para dizer para eles que estamos bem, né? Bom, demos um jeito, né? Seguimos em frente. Chegamos no hotel onde ia ser onde foi o encontro e estava terminando o serviço de jantar. E nós não fomos nem para o apartamento, porque já soubemos, imaginamos que eles estavam lá para jantar. E fomos direto para o refeitório. Quando nós chegamos no refeitório, irmãos, eles estavam orando e chorando para que Deus nos mantivesse em segurança. Que amor, hein? Que amor. Mas esse amor é que nos une aos irmãos em Cristo. É o mesmo. Claro, tem um laço de amizade entre nós e aqueles irmãos, mas tem um laço de amizade muito forte entre nós e os irmãos que estão espalhados por toda a terra. Onde nós formos, nós vamos nos encontrar com irmãos e vamos nos sentir em casa. Então, irmãos, nunca vamos esquecer disso. Dá notícias sobre a igreja, sobre a nossa vida pessoal, sobre conversões, enfim, sobre tudo. Agora, Paulo prossegue ainda. Veja que quando ele entra aqui no versículo 10, ele começa uma série de saudações. Estou preocupado com o horário. Mas vamos em frente, né? Que hoje tem ceia. Nós estamos chegando lá. Quando ele chega no capítulo 10, a gente numa primeira lida fala assim: nossa, que chatice, saúda-vos Aristarco, saúda fulano, saúda Beltrano, saúda ciclano. Mas aí a gente começa, da onde surgiu esse costume da saudação de Paulo? Dá uma olhadinha rápida aí no versículo 18, depois a gente volta. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas. Continua a saudação. A graça seja convosco. A saudação de Paulo é uma bênção. É uma bênção. Lembra que a minha mãe falou: Deus acompanha, vai com Deus. É Paulo aqui. Ele está dizendo: Deus esteja com vocês. A graça esteja convosco. Certo? A bênção, ela é muito citada e valorizada no Antigo Testamento. A gente tem bênção de tudo lá. Aqui, ó. Tem uma lista. Uma lista. E eu não peguei uma lista exaustiva, não, hein? Peguei uma listinha. Tá? Primeira, a Bíblia começa com bênçãos.
começa com bênçãos, irmãos. Assim que o universo é construído e criado por Deus, Ele cria quem? O ser humano. E o que Ele faz? Ali em Gênesis 1, 28, Ele abençoa o ser humano com quê? Fecundidade, senhorio. Eles iam dominar sobre a terra, eles iam se multiplicar e encher a terra. Provisão, eles tinham o jardim para se alimentar. Trabalho, eles tinham o jardim para cuidar. E tinham abrigo, eles tinham o jardim para habitar. Veja bem, quantas bênçãos, só naquele momento. Bem, mas o Antigo Testamento vai citando outras. Talvez as bênçãos mais pitorescas, pelo menos para mim, e que eu gosto de recordar, são as bênçãos de Balaão. Balaão foi contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo. Mas como quem controla a bênção, como a bênção pertence ao Senhor, e ele abençoa quem quer, Balaão não conseguiu amaldiçoar nenhuma vez. Pelo contrário, nas 3 tentativas ele abençoou. Numa oportunidade ele respondeu para Balaque: como eu posso amaldiçoar quem Deus já abençoou? Tá certo? Mas prossegue. Tá? As bênçãos da terra prometida, registradas ali em Josué 1 e 2, as bênçãos de Jacó sobre seus filhos, em Gênesis 49, e assim por diante, muitas outras, irmãos. Na transição do Antigo para o Novo Testamento, a bênção se transformou na saudação. Até hoje, os judeus se encontram e desejam shalom, que é paz, a paz de Deus. Certo? Então, esse nosso costume de nos saudarmos uns aos outros, na verdade, irmãos, Deus está nos dando o privilégio de ser portadores dele na bênção. Puxa vida, que lição, que lição. Mas veja que nesse mesmo texto Paulo cita um monte de gente. Eu contei, irmãos, são 11. 11. Vou ler aqui porque eu elenquei. Vocês vão procurar aí no texto e vão ver. Tíquico, que provavelmente era irmão de Trófimo, e os dois foram companheiros de Paulo na 3ª viagem missionária. Onésimo, que era escravo fugitivo de Filemão, que se converteu ao Senhor e se tornou um amigo íntimo de Paulo. Aristarco, que estava preso com ele, provavelmente por causa do Evangelho. Marcos, esse Marcos é aquele primo de Barnabé, que também é o evangelista, ao que tudo indica. Jesus, chamado o Justo, que esse a gente não tem praticamente informações. Epáfras, que era o bispo de Colossos. Lucas, médico e amigo pessoal de Paulo, que também escreveu o evangelho que leva o seu nome, e Atos dos Apóstolos. Demas também era um crente, depois apostatou. Ninfa era uma crente proeminente da igreja de Laodiceia. E Arquipo era colossense. Ele cita 11. Desses 11, 9 estavam com ele. E ele dá graças por isso. Eles têm sido meu lenitivo.
Então, ele tá dizendo que Deus o agraciou com a companhia dos amigos, mesmo na prisão. Ora, Paulo era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Sabe do que ele se lembrou? Ele se lembrou do Salmo 118, especialmente do versículo 7. O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Então ele tinha certeza que, cercado ali por amigos e colaboradores e ajudadores, era o Senhor que estava com ele. Oh, irmãos, e nós? Quantas pessoas à nossa volta, nos fazendo uma coisa ou outra, nos ajudando a seguir adiante. Ah, irmãos, é o Senhor que está conosco, por meio deles. Mas Paulo ensina outra lição. Agora, no versículo 17. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. Ao que tudo indica, Arquipo tinha um ministério na igreja. E a gente pode supor que ele era jovem nessa época, lá na igreja de Colossos. Jovem e inexperiente. E provavelmente estava enfrentando alguma dificuldade, que nem Timóteo. Lá na primeira carta a Timóteo, ele fala assim, olha, para Timóteo permanecer firme no ministério, os termos são praticamente iguais. E o trecho que eu quero aqui, lá em 1 Timóteo 4, de 9 a 16, não precisa abrir lá não, mas eu leio aqui, tá? Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição de mãos do presbitério. Veja, os dois tinham ministério e os dois estavam desanimados. A gente já teve a oportunidade de estudar isso aqui, acho que lá no acampamento da Igreja Presbiteriana Nacional, uma ocasião que os irmãos me convidaram para levar a palavra lá. Tá? E a gente viu que Timóteo estava desanimado. Né? E ele diz aqui no versículo 12, olha, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão da palavra. Provavelmente, tanto Arquipo como Timóteo não eram muito respeitados, ou se sentiam muito intimidados por causa da sua juventude e inexperiência. Mas Paulo incentiva os dois. Irmãos, tenha ânimo, seja fiel no desenvolvimento do ministério que Jesus te concedeu. Irmãos, todos nós temos algum ministério. Todos nós que estamos na igreja temos algum ministério. E não é incomum que a gente desanime. Principalmente aqueles que ocupam um cargo de liderança, mais especialmente os oficiais. E como a gente se sente bem quando um irmão, de perto ou de longe, percebe que a gente está abatido e desanimado e vem com uma palavra de incentivo. Era isso que Paulo estava fazendo. Olha, Arquipo, mesmo que você esteja enfrentando dificuldades agora, lembra que a tua força vem do Senhor, não é tua. Você só deve ter o zelo em executar. É uma lição que vale para nós quando a gente se encontra desanimado. Bem, irmãos, veja que essas últimas palavras de Paulo não trazem nenhuma novidade no que diz respeito à carta. Quando ele trata da oração logo no início desse trecho, não é novidade porque ele já falou de oração no capítulo 1. Não é verdade? Tá certo? Quando ele vai falar de saudação e bênção,
Ele inicia a carta com a saudação e bênção. Tá certo? Quando ele ora quando ele fala, mais uma vez, ele já tinha orado inclusive pela igreja, tá? Mas agora ele expressava gratidão pelas boas notícias que ele tinha recebido de lá. Assim como ele agora está informando aos irmãos da igreja de Colossos sobre a situação dele. Ele incentiva os irmãos a perseverar em Cristo, assim como ele está fazendo com Arquipo. Nós já vimos tudo isso. Tá certo? Bem, mas as cartas dele sempre têm últimas palavras, mas a gente usa últimas palavras a vida inteira. Mas, irmãos, eu gostaria de concluir com as preciosas últimas palavras que estão registradas na Bíblia. Primeiro, as últimas palavras de Jacó, abençoando os seus filhos, inclusive dizendo que o cetro nunca sairia da mão de Judá. Interessante. Lá em Gênesis 49. De onde veio Jesus? Da tribo de Judá. Os discursos de Moisés, todo o livro de Deuteronômio são as últimas palavras de Moisés, são 4 discursos. No último discurso ele fala da diferença entre o bem e o mal. Se eu for obediente, eu desfruto as bênçãos. Se eu for desobediente, eu desfruto as maldições. De Deus, não é homem que lança bênção nem maldição. A despedida de Josué. A despedida de Josué é linda, irmãos. Linda. O povo de Israel já estava na terra prometida. Ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. E prossegue, e ele encerra: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que última palavra! Em seguida, o texto bíblico trata do sepultamento de Josué. Mas, irmãos, eu poderia ter uma coleção, mas agora vamos pular. Vamos pular para as últimas palavras mais importantes que a gente tem na Bíblia, que são as últimas palavras de Jesus. A belíssima oração sacerdotal, capítulo 17 inteiro. Aliás, pode começar ali no capítulo 14, faz parte do mesmo discurso. Faça isso, irmãos, vocês vão ver que coisa linda. Mas eu quero destacar o versículo 26, que é o último versículo da oração sacerdotal. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Ele está se dirigindo ao Pai. E ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. A união com Cristo. As últimas palavras, das últimas palavras de Jesus, ele suplica ao Pai que nós tenhamos união com Ele. Mas ele ainda tem mais palavras para nós. A grande comissão. Jesus havia aqui na oração sacerdotal, foi antes da sua morte. Na grande comissão foi depois da ressurreição. Agora as últimas palavras dele são de alegria e de comando. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Agora, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, que última palavra que nos dá certeza de estar acompanhados da maior autoridade do universo. Mas ele ainda tem mais uma última palavra, imediatamente antes
de subir aos céus. Ali em Atos 1, de 6 a 11. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Agora, hein? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Dito isto, foi elevado aos céus. Mas a Bíblia tem uma última palavra. E essa também é uma palavra de esperança. Está lá em Apocalipse 22, 20 e 21. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. O escritor inspirado de Apocalipse diz: amém, vem, Senhor Jesus. E a gente sabe que isso aqui partiu do próprio Cristo. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Senhor, que maravilha. Queridos, eu sei que a hora já está um pouco avançada, mas eu não poderia hoje deixar de dirigir à igreja algumas palavras. Em primeiro lugar, eu sou grato a Deus pelo privilégio que Ele concedeu a mim e a minha família de conhecê-los. E ter convivido com vocês um pouco mais assiduamente no passado, agora nem tanto, mas para mim e para minha família sempre foi um privilégio. O carinho e o amor, esse amor de qual Paulo fala, nós experimentamos aqui. E a gente sente, e a gente tem esse amor por vocês. Então, em primeiro lugar, sou grato a Deus por isso. Em segundo lugar, sou grato a Deus pelo privilégio que Ele me deu de expor a sua palavra aqui, entre os irmãos. Mas também sou muito grato ao conselho dessa igreja, nas pessoas do meu amigo pessoal e irmão, o pastor Dalzir, na pessoa do presbítero Flávio, na pessoa do presbítero Cardoso e na pessoa do presbítero Divino. E dos demais oficiais, eu não vou citar os nomes, porque eu posso esquecer algum, e seria muito indelicado. Mas olha, irmãos, meu coração é imensamente grato. E agora, eu quero saudá-los com a graça e a paz de Cristo.